Olá, meu nome é Antônio Mendes e eu sou professor da disciplina de Análise e Modelagem de Sistemas. Hoje, em nossa primeira aula, nós vamos tratar dos seguintes assuntos. Vamos conhecer um pouco da natureza do software, da sua evolução e o que vem a ser engenharia de software. E alguns exemplos serão dados. Nisso é muito importante que a gente possa voltar um pouco na história, saber como tudo começou. Se a gente voltar a mais de 60 anos atrás, no final da década de 40, surgiu o primeiro computador, que é o ENIAC. O ENIAC foi o primeiro computador que ele ocupa praticamente um espaço de uma sala de aula. Isso há muito tempo atrás. Todavia, hoje, se a gente olhar em diversas aplicações, a gente vai encontrar software em vários locais, como por exemplo está ilustrado aqui nesta figura. Você encontra software em telefone celular, você encontra software numa central telefônica, em caixa eletrônico e muitas outras aplicações. Mas o software, diferentemente do hardware, ele tem características distintas. No caso do hardware, se você compra uma televisão, por exemplo, o que é que vai acontecer? Apenas depois de uns 5, 6, talvez 10 anos, é que vai aparecer algum defeito nessa televisão. Isso por quê? Porque esses defeitos são motivados devido ao desgaste físico do hardware, no caso do equipamento. Diferentemente, uma outra coisa que a gente pode destacar é que no início do processo, como está destacado aqui nessa figura, nós podemos verificar que existem as falhas que são denominadas falhas de projeto. Então, nessa figura aqui está destacado 12 comportamentos que são do índice de falhas de um hardware, que é justamente o que? No início do processo, que é esse daqui, está caracterizado, a gente tem as fábricas de manufatura ou de fabricação, enquanto no final do processo a gente vai ter as falhas de desgaste, devido à deterioração física do equipamento. Por outro lado, no caso do software, a gente vai ter o quê? Numa situação ideal, como que está colocado aqui nessa figura, que mostra o índice de falhas em relação ao tempo, ele vai mostrar o quê? Ele vai mostrar que os defeitos são apenas identificados no início do processo. Depois que o software ele é produzido, aí, então a gente vai ter praticamente nada de defeitos. E nesse caso daí, isso é um comportamento diferente ao que nós tínhamos no caso do hardware. Mas isso não acontece sempre. Na realidade, o que a gente vai ter numa situação de software, numa situação real, é que o software ele é sujeito a mudanças. Que mudanças são essas? São mudanças de adicionar novas funcionalidades ao produto, no caso ao software propriamente. Você quer adicionar novas funcionalidades, você quer alterar a funcionalidade já existente. Toda vez que uma nova funcionalidade vai ser adicionada, isso aqui vai motivar o aparecimento de novos defeitos. E esses defeitos precisam ser tratados, precisam ser depurados. Isso daí motiva o que é ilustrado aqui nessa figura, aqui como uma deterioração do software. Então, o software, de uma maneira um pouco similar ao que acontece com o hardware, ele sofre uma deterioração, mas não do ponto de vista físico, e sim do ponto de vista de alteração de funcionalidades que introduz novos defeitos. Nesse contexto, ao longo desses anos, ou seja, desde o surgimento do primeiro computador, que foi o ENIAC, que nós ilustramos no início dessa aula, até os dias atuais, nós passamos por várias fases. Houve a fase propriamente que aconteceu na década de 70, quando tínhamos os grandes centros de processamento de dados, como é ilustrado aqui no lado esquerdo desse slide. E até os dias atuais, quando nós temos o quê? O uso intensivo dos computadores nas mais diversas aplicações, onde você encontra computadores sendo utilizados nas escolas, nas residências, nos computadores pessoais, nas empresas. Então, a gente tem essa evolução tecnológica. Tudo isso aí
é um advento da miniaturização da eletrônica que permitiu o surgimento do computador pessoal. Só que nesse contexto, uma coisa que é muito importante é o quê? É o desenvolvimento de software. Por quê? Porque a atividade de desenvolvimento de software é que permitirá se o software ele vai, de fato, entregar as funcionalidades que são desejadas pelo usuário. E nesse aspecto existem duas abordagens que podem ser seguidas. Uma que é de tentativa e erro e outra que é do uso da engenharia de software. Neste caso, propriamente, a opção que é seguida, que vem sendo seguida desde o final da década de 60, é justamente a da engenharia de software. Por que isso daí? Vamos lá. Primeiro vamos entender o que é engenharia de software. Aqui nós temos uma definição clássica do que é a engenharia de software. Se você observar bem, o que é destacado nesta definição é o aspecto de que o software precisa ser obtido de uma maneira que seja econômica, no segundo momento, que ele seja confiável e no terceiro momento, que ele seja eficiente. Como destacado, a engenharia de software ela se preocupa com três aspectos. Um desenvolvimento que seja economicamente viável, que resulte num produto que seja eficiente e que seja confiável. E para isso acontecer, nós temos o que é denominado de ciclo de vida de software. No ciclo de vida de software, o que é que nós temos? Nós temos um conjunto de atividades que permite o desenvolvimento de um software. Essas atividades têm início aqui em cima, como é destacado aqui na figura, com o levantamento de requisitos. O que vem a ser o levantamento de requisitos? O levantamento de requisitos é justamente a primeira etapa na qual o projetista interage com o cliente com o objetivo de identificar qual a necessidade dele, quais funcionalidades esse usuário necessita. E a partir desse entendimento, ele vai elaborar um conjunto de requisitos, um documento que contém um conjunto de requisitos, e numa segunda etapa ele vai fazer então o que é denominado de análise, mais propriamente análise de requisitos. E o que vem ser a análise? A análise ela se concentra em identificar se os requisitos estão corretos, se existe algum tipo de ambiguidade nos requisitos e também se existe alguma inconsistência. Esse documento é então analisado pelo projetista, que vai confirmar junto com o cliente se as funcionalidades que foram identificadas são de fato a que ele deseja. A partir do entendimento de ambas as partes de que as funcionalidades foram entendidas, na próxima etapa, o que é que nós vamos destacar? Nós vamos ter a atividade de projeto. O que vem ser o projeto? É o detalhamento, ou seja, como eu vou implementar isso daí. Eu não vou implementar nesse momento, mas eu preciso saber como. Na etapa anterior, na análise, eu identifico o que, quais funcionalidades. Agora, no projeto, não, eu vou identificar o como. E nesse como daí, eu vou precisar o quê? Detalhar todas as atividades para me permitir, no momento seguinte, ir fazer o que é denominado de implementação. A implementação, como o próprio nome diz, significa transformar o projeto em algo palpável. E para isso vai ser necessário o quê? Uma linguagem de programação que vai permitir o quê? Codificar as funcionalidades com o objetivo de, no momento futuro, entregar o software para o cliente. Mas, antes de entregar o software ao cliente, a gente precisa fazer mais uma coisa, que é o quê? Testar. Testar, testar, testar. Testes é uma coisa muito importante. Com qual objetivo? De identificar se ainda permanece algum defeito no software. Todo e qualquer defeito precisa o quê? Ser identificado, ser corrigido antes de entregar o software ao cliente, ou antes de colocar aquele produto em uso. Então, trata-se de uma atividade essencial no ciclo de vida de um software, que vai determinar o quê? Vai determinar a qualidade do produto. Lembre da definição, eficiência
confiança, confiabilidade. Então, testes vai me permitir dizer se o produto ainda possui ou não algum defeito remanescente. E a partir desse momento, que você já testou o sistema, o que é que vai acontecer? Na etapa seguinte, nós vamos entregar o software para o cliente. Ou seja, o software vai ser colocado em uso, certo? Você começa a utilizar ele. Mas, eventualmente, uma coisa que pode acontecer é dos usuários quererem mais funcionalidades. Ou então dos usuários começarem a utilizar o software e encontrar defeitos, começar a fazer reclamações. E nisso pode haver uma outra atividade que é denominada de manutenção. Na manutenção, nós podemos ter dois tipos de manutenção. Uma manutenção que é dita ser corretiva, que visa o quê? Corrigir os defeitos de software, e outra que é de evolutiva, que visa justamente o quê? Visa adicionar novas funcionalidades, ou seja, evoluir as funcionalidades do software. Não importa qual modelo de desenvolvimento seja utilizado com o objetivo de desenvolver um software, todas essas atividades vão aparecer, vão estar presentes. E agora, nesse momento, eu gostaria de convidar vocês para que vocês olhassem o material que está no fascículo de vocês, a fim de desenvolver as atividades que lá constam. E uma questão que é colocada é a seguinte: a realização das atividades que destacamos no slide anterior, ela permite assegurar a qualidade do software? Se sim, como? Se não, por quê? Isso é uma indagação que eu coloco para vocês com o objetivo de que vocês, com base nas informações que foram discutidas aqui em nossa aula de hoje e também com base nas informações que estão lá no fascículo, consultando também a internet, vocês possam responder. E não há nada melhor do que utilizar exemplos. Busque exemplos com o objetivo de responder e fundamentar as suas respostas. Para finalizar, eu gostaria de chamar vocês para que vocês não apenas consultassem o material, estudassem o material do fascículo, como também consultassem esses links que são referenciados no material. E desejo a vocês todos bons estudos e até o próximo encontro.